Olá, em artigo no jornal conservador norte-americano The Wall Street Journal, porta-voz do Centro Financeiro de Nova York, o ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett revelou que 2 vezes ordenou os militares a atacar diretamente o Irã, que está por trás de todas as milícias que atacam Israel e os Estados Unidos nesta guerra. Bennett escreveu que Israel destruiu uma base de lançamento de drones e matou um comandante da Guarda Revolucionária Iraniana. Nessa sexta-feira, Israel bombardeou intensamente o sul da faixa de Gaza por terra, mar e ar, inclusive as cidades de Khan Yunis, a segunda maior da faixa de Gaza, Kirbat Iqsa e Rafah, na fronteira com o Egito, onde muitos civis palestinos procuravam refúgio seguro. Já são quase 2 milhões que tiveram de fugir de casa. O Ministério da Defesa de Israel afirmou ter destruído um túnel e esconderijo no porão de uma das casas do líder do grupo terrorista Movimento de Resistência Islâmica Hamas, o líder em Gaza, Yahya Sinwar. As forças de Israel também bombardearam 3 campos de refugiados no centro de Gaza. Cerca de 150 mil palestinos fugiram da região. As Nações Unidas acusaram Israel de atacar um comboio que distribuía ajuda humanitária com a insígnia da ONU claramente desenhada. O Ministério da Saúde do Hamas declarou que mais 200 palestinos foram mortos em 24 horas, elevando o total de mortos na guerra em Gaza para 21.507, um número absurdo para 84 dias de guerra. 1.139 israelenses estrangeiros foram mortos, cerca de 250 sequestrados no ataque terrorista de 7 de outubro que deflagrou a guerra. Israel admitiu pela primeira vez que 2 ataques aéreos no campo de refugiados de Maghazi na noite de Natal foram erros, lamentou as mortes, prometeu tirar lições do incidente, mas nada vai ressuscitar os 106 mortos nos bombardeios, quase todos civis, entre eles muitas mulheres e crianças. O jornal Palestinian Chronicle noticiou que numa reunião fechada do parlamento de Israel, o primeiro-ministro Netanyahu falou que Israel trabalha num plano de migração voluntária de palestinos. O deputado Dani Danon, do partido direitista Likud, do primeiro-ministro, acrescentou que há contatos com países da África e da América Latina. O Egito, a Jordânia e os países árabes do Golfo Pérsico se negam a receber palestinos no que seria uma limpeza étnica da faixa de Gaza, o que caracteriza crime de guerra. O jornal britânico Financial Times informou que Netanyahu tentou convencer países europeus a pressionar o Egito a aceitar os palestinos, mas a Alemanha, a França e o Reino Unido rejeitaram totalmente a ideia. O extremista de direita Bezalel Smotrich, ministro das Finanças de Israel, declarou que não vai transferir 1 centavo de impostos à Autoridade Nacional Palestina enquanto durar a guerra, porque diz que o dinheiro será canalizado para os terroristas do Hamas. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestou preocupação com o aumento das doenças em Gaza, onde há cerca de 180 mil casos de infecções respiratórias e 136.400 casos de diarreia, a metade em crianças de até 5 anos. A milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, voltou a atacar Israel com drones e foguetes. Israel contra-atacou posições do grupo no sul do Líbano, como acontece desde o início da guerra. 2 bombardeios de Israel em Damasco, a capital da Síria, mataram 11 milicianos, de acordo com a televisão saudita Al Arabiya. Centenas de manifestantes protestaram em Tel Aviv para exigir o fim da guerra e a libertação de todos os reféns, que seriam ainda cerca de 130 que ainda estariam em poder dos terroristas. Ao receber os parentes de 30 reféns, o primeiro-ministro Netanyahu afirmou que Israel está negociando a libertação. Uma delegação do Hamas chegou ao Cairo para discutir o plano de paz do Egito,
que prevê um plano de paz de 3 etapas, que prevê uma trégua inicial de 10 a 14 dias para trocar 40 reféns israelenses por 120 presos palestinos, o fim dos bombardeios, um cessar-fogo definitivo, a formação de um governo provisório de tecnocratas em Gaza, eleições e a retirada total de Israel em troca de um compromisso do Hamas de não mais atacar o Estado judaico. Até o momento, os dois lados em guerra rejeitaram a proposta. Israel não abre mão de desmantelar a máquina militar do Hamas e os grupos terroristas palestinos não querem perder o seu controle sobre o governo de Gaza. O governo mais extremista da história de Israel destinou o equivalente a 101 milhões de reais para a segurança das colônias ilegais na Cisjordânia ocupada, que a extrema-direita israelense tem a intenção declarada de anexar, tornando inviável a criação de uma Palestina independente e a paz nesta guerra sem fim. A África do Sul acionou o Tribunal Penal Internacional para que declare que Israel está cometendo atos de genocídio na faixa de Gaza. Israel chamou a acusação de difamação, alegou que a ação não tem base factual e legal e não passa de uma exploração desprezível e execrável do tribunal. Uma investigação do jornal The New York Times concluiu que o ataque terrorista de 7 de outubro pegou os soldados de Israel de surpresa, desorganizados, dependendo das redes sociais para obter informações. Israel não tinha um plano de defesa para uma invasão do Hamas em grande escala. Para evitar ataques da milícia iemenita xiita Houthi no Mar Vermelho, 299 navios com 4 milhões, com capacidade para transportar 4 milhões e 300 mil contêineres, 18% da capacidade total do mundo, mudaram suas rotas para o sul da África, o que aumenta a viagem e o custo do transporte. Uma questão importante nas negociações de paz entre palestinos e israelenses é o papel do Hamas. O primeiro-ministro Netanyahu está determinado a destruir o grupo terrorista, mas cada vez mais analistas duvidam que isso seja possível. Quando ele negociou os acordos de Oslo nos anos 90, o então primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro e depois primeiro-ministro Shimon Peres destacou que a paz se negocia com o inimigo. A Carta do Hamas, de 1988, prega a destruição de Israel, o que desqualifica o grupo para participar de um processo de paz. Mas, em 2017, a liderança política do Hamas, que é um grupo terrorista, mas também é um movimento social e um partido político, acenou com a possibilidade de reconhecer Israel se isto levasse à criação de uma pátria para o povo palestino. A liderança política do Hamas, que está no Catar, depois de sair da Síria em 2012, porque o Hamas é um grupo fundamentalista sunita e os sunitas lutavam contra a ditadura de Bashar al-Assad na Guerra Civil da Síria. A ala política do Hamas quer preservar sua base de poder em Gaza, onde é governo. Para a ala militar, Gaza não é tão importante quanto a legitimidade global e regional do Hamas. As brigadas Al-Qassam, no braço armado do Hamas, seguem um modelo revolucionário de geopolítica, quer causar tanta tensão e instabilidade quanto possível, aposta no colapso dos sistemas que restringem o Hamas. O ataque de 7 de outubro não foi planejado para proteger Gaza, em vez disso, foi projetado para causar o máximo estrago possível e inspirar uma resposta violenta de Israel, uma resposta maciça que alienaria, afastaria Israel de seus amigos e aliados e mobilizaria os grupos armados que lutam contra Israel, especialmente o Hezbollah. O Hamas apostou no massacre do povo palestino para garantir a adesão de um grande número de voluntários do martírio para substituir aqueles que está perdendo no campo de batalha. E há sinais de que o ataque de 7 de outubro e a guerra brutal em Gaza atingem alguns desses objetivos.
O apoio ao Hamas cresceu de 12% para 44% na Cisjordânia, onde a Autoridade Nacional Palestina e os militares israelenses lutam para conter a agitação, e de 38% para 42% em Gaza. 60% dos palestinos querem a dissolução da Autoridade Palestina, considerada corrupta, incompetente e conivente com Israel. As relações entre os Estados Unidos e Israel estão no pior momento, com o presidente Joe Biden criticando abertamente membros do gabinete israelense, como o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, um extremista de direita que já foi chamado de nazista dentro do parlamento israelense, que é uma coisa raríssima. Provavelmente as relações entre Israel e Estados Unidos continuarão tensas. Biden defende a solução com 2 países. O governo de extrema-direita de Israel rejeita a criação de um Estado Nacional Palestino, sugere que a campanha do Hamas pode enfiar uma cunha entre Israel e o Ocidente que enfraqueceria Israel. A Europa cobra um cessar-fogo imediato. Os Estados Unidos são o único país que ainda apoia incondicionalmente Israel, mas há uma reação negativa dos jovens, da opinião pública jovem e de boa parte do eleitorado do Partido Democrata, que ameaça abandonar Biden, ou provavelmente se abster, não votar em Trump, e Trump seria uma alternativa muito pior para o povo palestino. O Hamas sozinho não vai conseguir isolar Israel, precisaria de uma guerra maior, de uma ampliação do conflito, com uma guerra total no Líbano, de Israel contra o Hezbollah e de um agravamento do conflito na Cisjordânia. Mas o resultado pode ser o contrário, porque boa parte dos palestinos de Gaza e da Cisjordânia responsabilizam não só Israel, mas também o Hamas pela tragédia. Israel pode ceder à pressão internacional e retomar as negociações de paz com a autoridade palestina, mas dificilmente vai aceitar negociações diretas com o Hamas ou um papel para o Hamas nestas negociações, e muito menos a participação do Hamas no futuro governo de uma Palestina independente. Os ideólogos que pregam a destruição de Israel comparam o país ao Reino Cristão de Jerusalém, criado em 1099 pela Primeira Cruzada, que durou 192 anos. Vem Israel e o Ocidente como novos cruzados que lutam contra muçulmanos, especialmente no Oriente Médio, mas Israel tem armas nucleares para garantir a sua sobrevivência, não será riscado do mapa. Se o Hamas quiser assumir a liderança do movimento nacional palestino, terá de fazer concessões, a começar por reconhecer Israel, que não garante que será aceito nas negociações. O ex-primeiro-ministro palestino Salam Fayyad, cotado para a sucessão do presidente da Organização para a Libertação da Palestina, que está com Mahmoud Abbas, que está com 88 anos, Fayyad defende a integração do Hamas no OLP como forma de neutralizar a ala militar do principal grupo fundamentalista palestino. O líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, considerado o mentor da ação terrorista, o homem mais caçado nesta guerra, rejeita totalmente essa possibilidade, não quer saber dos contatos que houve entre a liderança do Hamas com a OLP. O Irã, o principal financiador do Hamas, também prega a destruição de Israel. É a grande força oculta por trás dessa guerra. O Irã não está interessado na solução do problema palestino, que usa para aumentar sua influência no Oriente Médio. Não quer a paz, e afinal, o Hamas é importante, mas é apenas uma das mais de 60 milícias que o Irã sustenta no Oriente Médio. Se o Hamas perder sua base de poder, seu governo em Gaza, como tudo indica, a divisão interna entre a ala política e a ala militar tende a aumentar. O risco é de uma fragmentação em várias facções. Esse risco tende a crescer, como aconteceu com a rede terrorista Al-Qaeda e o grupo terrorista Estado Islâmico. Nenhum desapareceu, mas ambos perderam a importância e se tornaram organizações regionais, hoje com muito mais força na região do Sahel, na África subsaariana, do que no Oriente Médio. Como um movimento nacional do povo palestino, o Hamas não tem essa opção de mudar a sua base geográfica para sobreviver. A única maneira de reduzir a importância do grupo terrorista
em reduzir definitivamente e oferecer uma alternativa política ao povo palestino, com um acordo de paz que devolva a esperança de um futuro melhor depois de 75 anos de guerra e 56 anos de ocupação. A alternativa, como eu digo sempre aqui, é esta guerra sem fim, com o risco de novos ataques terroristas dos herdeiros da luta armada, sejam do Hamas ou de qualquer grupo que o suceda. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça. Leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.